Os sindicatos rurais precisam estar orientando os seus associados, né? Eu estou vendo aqui o senhor Tomazito, aqui do Sindicato Rural de Indaiatuba, né? São algumas coisas que eu estou sugerindo a vocês que se façam, né? Então, esclarecer a questão desse uso insignificante. Então, o grande universo do produtor rural tem que solicitar dispensa de outorga. Eu já tive um caso aqui, onde a gente precisou fazer a orientação desse produtor rural. O custo disso não chega a R$40 para solicitar o documento. É muito simples de fazer, pode ser feito via SOI, né? No caso da qualidade da água superficial, é um trabalho que tem que ser feito no curso d'água. Então, a gente tem aqui, por exemplo, vou citar aqui o nosso Capivari Mirim, né? Nós temos aí cerca de 100, Sr. Baraldo, pequenos e médios barramentos a montante da nossa captação aqui de Indaiatuba, com produtores rurais fazendo a captação. Então, tem que ser feito um trabalho de melhoria no curso d'água. Não adianta tratar pontualmente na propriedade. É um trabalho que precisa ser feito no curso d'água de uma forma geral. Agora, fazer análise da água, aí precisa ver se é captação superficial ou captação subterrânea. No caso da captação subterrânea, de poço caipira ou de poço tubular, já existe esse regramento, como o senhor bem citou, a instrução técnica número 10. Ela já dá a periodicidade, os parâmetros, tudo isso tem que ser feito na água bruta para ver se ela tem condições de ser tratada, né? Aí, para o tratamento, tem que se enquadrar na 888. Então, só algumas observações que eu faço para o senhor, né, para que isso possa ser um pouco mais aprofundado, né? Minha intenção não é criar conflito, pelo contrário, né? Eu gostaria que você se aproximasse muito a questão dos diplomas legais, né? Nós estamos entendendo, viu, Cobra? Nós estamos entendendo que o senhor está nos ajudando. Isso é importante para nós, viu? Pode estar na certeza que nós estamos pedindo que os sindicatos participem das reuniões da Câmara Técnica, porque todas as informações saem de lá, inclusive a outorga da água, a coisa mais simples que tem para se fazer. Inclusive, Sr. Baraldo, não se esqueça das casas da agricultura, né, que tem uma penetração muito forte junto ao produtor rural, e estão sempre aí junto com o produtor, nas propriedades, visitando, e assim por diante. Eu acredito que esse é um trabalho que tem que ser feito por essa via, sindicatos rurais, casas da agricultura, né, no sentido de orientar esse produtor rural, para que evite problema, né, no caso de uma fiscalização, no caso de uma denúncia, né, porque aí a coisa vai ter prazo, vai ter multa e assim por diante. É isso. Quem sabe que nessa cartilha que nós vamos escrever, orientar, porque foi a Câmara Técnica Rural que fez o pedido e graças a Deus, o comitê encampou o pedido da Câmara Técnica Rural para aumentar o uso significante da água. E poucos sindicatos rurais, nós passamos para todos, mas nem todos passam para frente essa isenção. É complicado. A área rural, nós precisamos ver, tentar fazer um trabalho com a educação ambiental, que é a coisa mais difícil que tem. Nós fizemos uma reunião no Sindicato Rural aqui de Rio Claro esses dias, tratando de pequeno proprietário rural. É mínimo as pessoas que vêm. É de suma importância o cidadão saber como que ele se enquadra como pequeno proprietário rural. Mas é uma batalha que a gente está travando, nós vamos ter que ir escrevendo e passo a passo. Graças a Deus eu nunca desisti, estou tentando falar, alertar todos os sindicatos. É complicado, a gente tenta fazer o caminho. Agora, o duro, que são coisas que nós conseguimos alterar, só que ninguém sabe como foi alterado, quem fez esse trabalho. Eu acho que tem essas coisas que a gente precisa resgatar também. Mas, enfim, o que nós vamos fazer? Vamos continuar no passo a passo nosso aí. Eu tenho certeza absoluta que um dia o produtor rural, os nossos sindicatos rurais vão reconhecer o trabalho que nós fazemos junto aos comitês de bacia. Isso eu tenho falado
eu não posso falar de todos, mas é mínimo a participação dos sindicatos rurais na nossa Câmara Técnica. Graças a Deus que os poucos que participam são pessoas que abraçam o nosso trabalho e estão tocando para frente, mas é trabalho de formiguinha. Obrigado, Toga, da sua ajuda e venha sempre, se puder, participe lá do nosso grupo da cartilha para nos ajudar. Quem sabe que a gente orienta o proprietário rural, porque eu não sei, a outorga da água é a coisa mais simples que tem para se fazer, gente. Meu Deus do céu, e a gente parece que vai falar para o produtor rural, parece que a gente é contra ele. Parece que está querendo tirar a água dele, poxa, é complicado, eu estou me desabafando aqui, mas é coisa que a gente, eu fico assim, sabe, abismado que as informações não chegam até o proprietário da forma correta. Chega lá tudo de forma diferente e ele não nos procura para tirar essa dúvida. Então, eu não sei como é que nós temos que fazer e essa educação ambiental, inclusive, gente, fala-se de agrotóxico. O que o produtor rural usa é defensivo agrícola. Só que ele não leu a receita, o receituário. Nós temos que fazer um trabalho de reeducar o produtor rural, mas é difícil da gente reunir e trazer esse pessoal. É um desafio, vamos ver se o comitê nos ajuda, como é que nós podemos fazer. Eu tenho certeza absoluta que o caminho que nós estamos fazendo, com a ajuda do Polo, a ajuda do Miguel Ministro, com a ajuda de todas as pessoas que participam, principalmente do Comitê do Vazio, nós estamos fazendo o melhor, só que falta essa aproximação para o produtor rural, saber o que nós estamos tratando. Não chega, a informação não chega, então não é informação. Obrigado, desculpa se eu aluguei um pouco aí. Obrigada, Baraldo. Nós temos 2 inscritos ainda sobre esse assunto, que é o Miguel e depois a Cecília. Então, por favor, Miguel, pode usar a palavra? Primeiramente, bom dia a todos. Está me ouvindo, Cassiano? Bom dia. Sim, Miguel, estamos. Beleza. Então, eu só pedi a palavra porque estava passando batido, né? A questão do grupo de trabalho que foi criado lá na CT Rural no último dia 25. Esse grupo vai ser para a confecção da cartilha, né? Para o produtor rural. A questão da água, qualidade da água lá no meio rural. Então, eu aproveito, né, para dizer que sexta-feira passada eu defendi meu TCC, que foi justamente a análise das águas de consumo na área rural, aqui no município de Rio Claro. Tá? E a nossa suspeita era de contaminação por nitrato, né? E, de fato, constamos a presença de nitrato nas águas de consumo, porém não estipulando o valor máximo lá da própria portaria, né? Por isso que ficou mais tranquilo. Mas, por exemplo, encontramos no sistema Tubarão, encontramos o excesso de flúor, de acordo com a portaria, tá? Portaria 888 prevê no máximo 1,5 miligrama por litro, e nós encontramos concentração de 2 miligramas por litro. Então, mas, porém, a gente sabe que essa é uma contaminação natural, né? Ou seja, vem lá da rocha, né? Não é uma contaminação antrópica. Agora, a questão do nitrato, sim, é antrópica. E já adiantando, né, a cartilha, parece que essa cartilha eu enxergo como beabá, né? É a coisa mais simples, porque o que ocorre lá na área rural? O que ocorre lá? Ocorre que o cara, ele faz poço que nem fazer, que nem sabe,
ele faz um poço, ele desconfia que aquela água não está boa, ele faz outro. E só que ele não tem aquela noção técnica, né, de fazer a locação do poço, longe da fossa. Ele tem uma fossa negra lá e ele faz o poço próximo, né, às vezes até no relevo, né, na caída da fossa fica acima do poço. Enfim, a gente chega no campo e vê esses absurdos, né? Então, por isso que eu acho que essa cartilha tem que ser o beabá mesmo, coisa simples. Você leva lá para o produtor, ele vai ler e vai entender, né? Porque essa contaminação é por erro dele, né? A contaminação que ocorre lá, somente nos poços rasos, são de erro do produtor, erro lá de manejo, onde ele constrói o curral, onde ele constrói o galinheiro, a pocilga. Então você vai lá, no campo você vê essas coisas. Então eu acredito que essa cartilha tem que ser o beabá nesse sentido, simples, não pode complicar, inclusive, para o produtor, tá? E, inclusive, o poço que eu encontrei, o excesso de flúor, por exemplo, é um poço outorgado. Agora eu estou pedindo análise da outorga, quando ele fez a outorga, eu estou pedindo análise da água, para saber se já tinha constatado esse excesso de flúor. Enfim, e é isso. E, inclusive, também na região do estudo, na minha área de estudo aqui também, aconteceu muito aí o que o Paulo citou, né? Centenas de barramentos, né? Todo proprietário agora faz barramento. Ao ponto, fizeram tanto barramento que o rio não chega mais no exutório. O rio morreu antes de chegar no exutório. E tantos barramentos que tem. E com a promulgação aí da resolução conjunta número 4, entre a Secretaria de Ambiente e Agricultura, eles estão justamente legalizando esses barramentos, tá? Que eu levantei a minha preocupação com relação a isso, porque está acontecendo aqui na minha região. Os caras fazem um monte de barramento e morre o rio. Por quê? Porque a portaria autoriza eles a fazerem o barramento, porém ela não cita os procedimentos, ou seja, Q710, ou vazão que entra, vazão que sai, não tem nada falando sobre isso. Então o produtor tem o barramento dele lá, acho que ele está legalizado. Na verdade, ele não está, para mim, ele está fora da lei, né? Ele não está ele faz o barramento, só corre água a jusante quando chove e a represa verte, né? Entendeu? A represa só vai verter quando ela encher, né? E só vai encher quando chover. Chega na época da seca, não chove, e a água não vai para baixo. Morre ali no barramento. Então, essa é uma grande preocupação com relação à água no meio rural. Espero que eu tenha sido claro. E muito obrigado pelo espaço. Só para dizer também que o grupo formado lá na CT Rural tem a participação da CTSAN, Cassiana, Rosiana, Ana Brasil, né? E eu estou justamente como coordenador desse grupo. E que eu espero que a gente vai dar continuidade nesse trabalho o ano que vem, no começo do ano, é isso? Concorda? Um abraço, obrigado. Isso aí. Obrigada, Miguel. Pode falar, Rosiane. Não, nada. Eu só estava falando, eu concordo com o Miguel, né? A cartilha é importantíssima, que a gente continue nessas. Mas eu acho que tem mais uma pessoa, eu acho que a Cecília que quer falar, não vi aqui direito. Isso, a Cecília. Então tá, deixa ela falar, depois eu falo, tá bom? Obrigada. Por favor, Cecília, suas considerações, sugestões. Obrigada. Bom dia a todos. Eu estou aqui convidada pelas meninas, Cassiana, e para poder falar um pouco, não sei, depois desses itens que vocês estão aprovando, essa discussão anterior foi riquíssima, vocês pontuaram várias questões que a gente quer trazer na nossa apresentação, que eu acho que é o último item de pauta, se não me engano, né, Rosiane e Cassiana. E eu queria pontuar também que eu sei que está um pouco parado isso, mas a gente vai dar encaminhamento, estamos vendo as estratégias, sobre a política de outorgas, porque está previsto na política de outorgas essa questão de se
colaborar de programas para regularização de usuários da área rural, principalmente da agricultura familiar, né, com recursos do FEIDRO, do comitê, etc. e tal. Então, tem várias questões que a gente vai poder discutir. A Cassiana e a Rosiane pediram para a gente falar sobre a questão da portaria 888, né, e essa visão com relação às outorgas. Então, também tudo isso que o Polga falou, dessas observações, desses condicionantes das portarias de outorga e dispensa, a gente está trazendo e vai mostrar para vocês quando e como e de que modo que elas são inseridas, né? E outra questão também, a gente está trazendo o total de poços perfurados segundo as finalidades de uso, que são aquelas que envolvem a questão do cadastro no CISÁGUA. Então, eu gostaria, assim, de que vocês repetissem toda a discussão sobre esse assunto, outorga e tal, depois, né, para a gente poder afinar mais essas questões, né? Eu achei bem legal que já começou bem afiada a conversa, Baraldi, Miguel e Polga, né? Roberto Polga, e aí a gente pode tentar fazer isso quando da apresentação. A palavra vai estar aberta para os senhores, e tudo que for de novidade, de ideias e tal, a gente está aberto aí. A CTUL vem para colaborar com vocês também. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria falar. Eu só dei uma introduçãozinha do que a gente está pretendendo falar, dos nossos slides aqui, mas a gente está trazendo tudo isso para vocês discutirem mesmo. Tá bom? Obrigada, é isso. Obrigada, Cecília. É isso aí. Eu acho que é a próxima, né, Cassiana? Eu ia falar. Já realmente. Fiquem todos com as perguntas na mão para, né, nessa próxima aí a gente conversar. Eu queria agora colocar, né, em votação aqui, se alguém tem alguma consideração para fazer. Se não, viu, Cassiana? Eu já coloco aqui em votação o nosso primeiro, essa manifestação, tá? E aí seguimos para o próximo ponto de pauta. Passa a palavra para ti, tá bom? Então, como a Cecília deu o spoiler, é o próximo tema, viu, Cecília? Mas precisamos, então, finalizar esse quarto item, então, eu acho que poderíamos colocar em aprovação esse parecer. Contrários ou abstenções, se manifestem no chat, por favor. Eu acho que sem comentários aqui, então podemos considerar que esse parecer foi aprovado. Então, esse parecer que foi feito, né, em conjunto com a CT Rural, então ele foi aprovado também na reunião ordinária, né, da CT Rural. Rebeca, por favor, então, passo a palavra para você. Então, acho que só fazer um comentário, né, que a Rosiane tinha pedido para esclarecer, como foi feita, né, a aprovação. O comentário é só complementar, não tem nada a ver com o texto, né, do parecer. Então, só comentar, fazer um rápido histórico, né, que ele foi aprovado na quarta reunião de Portaria no dia 26/10, né, ele foi agora aprovado pela CT-SAM no dia 12/12. Houve uma solicitação durante esse caminho da verificando, né, uma sugestão para a Secretaria Executiva de como fazer essa tramitação, né, até o Ministério da Saúde, né, do Ministério Sanitário, e aí, por recomendação do Secretário Executivo, né, houve essa orientação de passar a aprovação no GT, né, que criou o parecer, na CT-SAM, e aí com a possibilidade, né, de passar por uma reunião do GT Integração, está prevista para 26 de janeiro. Lembrando que o GT Integração ele é um grupo de trabalho criado no âmbito da Câmara Técnica de Planejamento, né, a CPL, com os coordenadores das câmaras técnicas. Então, ali, se for o caso de passar por esse GT,
será um momento ali também de vocês apresentarem, tá? A coordenação da instituição, comentar sobre esse parecer, trazer isso adiante para os outros coordenadores. E aí, por fim, a aprovação dele aqui na CTPL, né, na técnica de planejamento, em março de 2023. Né? A CTPL, ela faz reuniões, né, de forma bimestral, né? Mas a próxima reunião dela está prevista para março. Acho que não tem calendário para janeiro. Terá, no caso, a reunião do GT Integração, aí para reunir essas demandas do GT Integração de janeiro para março, para poder fazer essa aprovação. Então, realmente, só vendo aqui como vai ficar essa tramitação após a CTPL, então aí a Secretaria Executiva faz um ofício, né, para essas instâncias de aprovação. Todo esse material, né, do parecer que foi mandado também, né, com frase regimental aqui, para vocês receberam, né, na comissão, e foi bem amplo, né, o processo de participação pelo GT Portaria também, né. Acho que só dar esse adendo, né, mas foram 4 reuniões, em todas as reuniões houve sempre o pedido, né, de envio para algumas CTs, né, para participação dos membros, então, e as reuniões elas também ficam disponíveis, né, a agenda, né, o calendário de reuniões no site dos comitês, e então houve também esse processo de participação ampla pelo GT Portaria. Então, só isso, eu retorno a palavra para a Cassiana. Cassiana, seu microfone está fechado. Ops, gente, 2 anos, 3 e a gente ainda não aprende. Obrigada, Rebeca, Tainá. Eu passo a palavra agora, então, para a Cecília e a Ariana, que são a coordenadora e coordenadora adjunta, né, da CT de outorgas e licenças. Muito obrigada por terem aceito o convite, né, acho que é extremamente importante, né, um assunto que vem aí, né, como você já deu um spoilerzinho e pontuou para nós, né, que vai fomentar muito as discussões, né, aí dessa questão, né, de água e outorgas e saneamento rural. Então, muito obrigada, eu passo a palavra para vocês, então. Muito obrigada pelo convite, foi tudo muito corrido, semana passada, feriado em Campinas, né, em Piracicaba, e a gente correu, fizemos as coisas depois do jogo e no domingo à noite. Então, foi uma coisa assim, e hoje de manhã cedo, às 7 horas, nós duas nos reunimos para poder fazer um combinado. O que a gente combinou entre nós, que a apresentação seria feita em dupla, né? Mas a Ariana está com problema, mas eu vou pedir a palavra dela em determinados momentos, que ela trabalha diretamente com os atos administrativos da outorga, tá? E também as perguntas, vocês, por favor, escrevam aqui no chat, que a Ariana vai tentar responder também. Eu vou pegar minha tela aqui. Bom, eu não vou estar olhando o chat, vocês, qualquer coisa me fale pelo celular aqui, eu estou com o WhatsApp ligado, e eu vou começar a falar. Então, esse slide é da Câmara Técnica de Outorgas e Licença, tá? O tema que foi proposto foi outorga e cadastro olhando a portaria 1631, e a portaria do Ministério da Saúde, a 88821. Quando a gente olha, assim, para o tema, eu tenho não só a 1631, mas a gente procurou agregar outras coisas que são importantes, para vocês entenderem um pouco mais como funciona a nossa legislação nessa relação com o Ministério da Saúde, tá? Nos apresentando, né, nós somos da CTOL, eu represento pelo INEVAT e a Ariana pelo DAE.
Nós estamos no mandato de 2001 e 2023, para quem não nos conhece, tá? E esse é o e-mail nosso. Qualquer dúvida pode nos perguntar ali no e-mail da CTUL. Bom, a gente não quis trazer aqui toda a legislação de recursos hídricos, mas a gente procurou resumir aqui nesse slide como é que se comporta a portaria de outorga, como é que é a outorga. Existe essa portaria, que é a 1630, que vamos chamar assim, é a mãe das portarias. Nessa portaria está escrito tudo como se deve fazer e tal. E depois tem outras portarias específicas para determinados casos. Então, a gente tem portaria para travessia, portaria para canalização, tem outras portarias. No caso aqui, eu destaquei a 1631, que ela trata dos usos tanto superficiais como subterrâneos, reservatórios de acumulação, que são definidos como uso insignificante, segundo o que diz a portaria-mãe, que é a 1630, né? Eu trouxe aqui também como destaque, nós trouxemos aqui a instrução técnica número 10. A número 10, então, a gente tem a portaria 1630, a 1631, as outras portarias que são referentes a instruções de interferências nos recursos hídricos, né? E as instruções técnicas, que é como que você tem que apresentar determinada modalidade. Nesse caso, a 10 se refere ao uso da água subterrânea somente. A instrução técnica número 9 diz respeito ao uso da água superficial, tá? Mas como a gente observou nos nossos apontamentos, somatórias, que há muito mais poços cadastrados para o consumo humano, então a gente destacou mais essa instrução técnica aqui, tá bom? Então, essa aqui é a nossa primeira consideração. Então, falando em nome do DAE, como ele enxerga essa portaria do Ministério, né? Ele entende que todas as finalidades de uso de água subterrânea que tenham contato direto ou indireto com pessoas, não precisa ser necessariamente beber a água, mas um contato dérmico, sabe? Um uso sanitário ali que você está lavando, é levado em consideração na inserção de condicionante no ato administrativo, seja ele uma dispensa de outorga ou portaria de outorga. Qual que é a diferença aí, para quem não conhece? Dispensa de outorga, até que um volume, depende, até 15 metros cúbicos. Portaria de outorga, acima de 15. Então, trabalhar com a outorga é uma coisa muito... vou passar 2 slides aqui, porque ele tem interfaces, quando você dá o direito de uso para uma pessoa, para um PJ, enfim, você tem uma responsabilidade de que aquele documento esteja de acordo com as demais legislações. Então, são analisados se não está numa área contaminada, né? Se esse poço não está numa área de pesquisa mineral ou de exploração mineral. Então, são várias as interfaces que são avaliadas nessa questão. Por isso que há condicionantes e observações, dependendo do local do uso, onde está sendo captada a água, tá? Passando aqui, as finalidades de uso. Isso é uma coisa muito importante que a gente sempre ressalta. Aqui é uma cópia, esse slide é uma cópia do SOI, de dentro do SOI. Esse aqui é o manual do SOI, para quem quiser saber como é que é a outorga. Então, existe uma tabelinha de várias finalidades de uso.
que isso que a gente sempre presta atenção com relação ao preenchimento do requerimento, né, em si, na observação ou no condicionante do referido texto que tem que ser aplicado, tá? No documento, no ato administrativo que a gente chama. Então, olha, aqui eu quero fazer um destaque aqui para as finalidades de uso. No âmbito da finalidade industrial, nós temos também o sanitário. Então, é aquele contato dérmico ali. A água é usada, de certa forma, no ambiente industrial, mas tem um contato, seria um contato dérmico, tá? No uso urbano, olha tanto de coisa que nós temos aqui. A gente tem doméstico, residencial urbano, abastecimento de rede pública. O que é abastecimento de rede pública? São as concessionárias de serviço público, né? Abastecimento de rede privada, que podem ser condomínios, né? Shoppings, várias coisas que não seja da rede pública. A gente tem solução alternativa, que é o tipo 2, que é o transporte de água, que são os caminhões-pipa. A gente tem solução alternativa coletiva tipo 1, que são condomínios de casas, condomínios de prédios, poços comunitários, que pode ser uma associação, um bairro, uma comunidade distante que faz uso de algum poço. E, novamente, o uso sanitário. Então, o uso sanitário aqui pode ser um posto de gasolina, por exemplo, né? Então, você tem aqui o meio urbano, tá? Então, o meio urbano tem várias finalidades de uso principal. Na irrigação, aqui não temos consumo, mas na área rural, a gente tem o doméstico residencial rural, tá? Então, é o que o Baral estava falando, que muitos poços têm nessa área rural. Baral de Miguel também. Bom, então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Como integrar essa dispensa e a outorga pelo direito de uso dos recursos hídricos, porque quando sai o ato administrativo, a gente está dando uma autorização. E aí eu destaco novamente essa questão, que tem que ser analisado todos esses condicionantes, né, pelo técnico que está fazendo a análise do requerimento. Se ele tem interface com a saúde, se tem interface com a CETESB, se tem interface com a Agência Nacional de Mineração. Tem que avaliar essas interfaces, porque cada instituição tem sua legislação própria e a gente precisa, dentro da nossa, que tem a ver com a quantidade de água, organizar tudo isso de forma para que ele tenha um documento e saiba que, nesse documento, o que